Bom, a gente vai falar agora com o Chico Sá, vamos trazer o Chico para conversar com a gente, também com o deputado Glauber Braga. Olha só, que Deputado, bom dia, surpresa está na com o Hugo no live. colo, deputado, que Bom surpresa boa. dia, Bom dia, deputado, bom dia, Hugo. bom dia, gente. Bom estar aqui com vocês. O Hugo está Muito aqui bom. comendo biscoitinho a tapioca dele, e se ele saísse da transmissão, provavelmente ela ficaria impossível de ser realizada aqui por mim, porque o choro estava grande. A gente sabe como é isso e a gente acha ótima a integração da família. O Hugo é um fofo, delícia, obrigada. Chico, bom dia para você também. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia, Hugo. Bom dia, deputado. Deputado, a gente precisa começar falando e a gente quer entender como é que fica a situação do pessoal nesse momento. A gente vê um racha entre uma parte que pretende apoiar o governo de Lula e uma outra parte empenhada em apoiar as pautas que realmente fazem sentido para o partido. A gente quer entender como está esse momento e o que acontece a partir de agora. Primeiro, eu quero partir do que eu acredito que seja um consenso, né, dentro do pessoal. Quais são as tarefas prioritárias que a gente tem para esse momento, para essa conjuntura? Primeiro, garantir a posse de Lula. Segundo, fazer um enfrentamento duro aos fascistas que estão na rua. Terceiro, fazer um enfrentamento aos neoliberais, que não estão satisfeitos em só ter o Banco Central. Se puderem, querem ter o Ministério da Economia e querem, inclusive, fazer todo tipo de pressão para poder manietar o futuro governo. O Lula acerta na nossa avaliação, nós somos solidários a esse movimento, quando estica a corda para dizer a determinados segmentos do mercado que não, ou seja, eles não podem querer ditar todas as regras. Durante o período de Bolsonaro, com privatizações, contra-reformas, ficaram calados. Aí agora, especificamente, um movimento de garantir alimentação para as famílias brasileiras, onde mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome, aí eles dizem que tem um gravíssimo problema das contas públicas. Então, é prioridade, sim, conseguir recursos para que o governo possa dar atendimento às famílias, repito, que estão passando fome. Partindo desse consenso, a pergunta que vem logo em seguida é: o que é mais eficaz para garantir que esses objetivos sejam atingidos? Na garantia da posse, a composição de governo não é um elemento, porque essa é uma disputa que se trava desde já. Agora, depois, no enfrentamento aos neoliberais e no enfrentamento aos fascistas de plantão, a avaliação que nós fazemos é que o partido vai ter uma maior capacidade de fazê-lo exatamente se não tiver as amarras que são determinadas por uma coalizão que vai ter uma presença substantiva de membros e de participantes da direita liberal e do chamado Centrão. O Centrão se habituou ao longo do tempo em fazer chantagem permanente. E não vai ser diferente a partir do dia 1º de janeiro. Essa é a prática deles. E o PSOL precisa ser aquela força política que denuncie as chantagens do Centrão, que eles vão tentar operar o tempo inteiro contra o governo Lula, fingindo que são base parlamentar desse próprio governo. Essa é uma tarefa que, na nossa avaliação, não pode deixar de ser cumprida. E aí, estar numa pasta ou no ministério não é exclusivamente ficar responsável por aquela pasta. Quando você assume o ministério, você assume um conjunto de compromissos como base, conjuntamente com a pasta. Então, vou dar o primeiro exemplo, que é agora especificamente em relação à eleição da presidência da Câmara com Arthur Lira. Se forma um bloco esse que vai ter, aparentemente, todos os partidos políticos da Câmara, à exceção do PSOL, no apoio à candidatura do Lira. Por enquanto, você só tem partido que não se manifestou, partido que já aderiu à candidatura do Lira, e o PSOL como o único partido que, até esse momento, e essa já é uma decisão tomada
pelo partido, esperamos que outros partidos também venham a tomar essa decisão, toma, então, a iniciativa de dizer não apoiaremos Arthur Lira para a presidência da Câmara. Se você é parte da base do governo, esse é só um primeiro momento, ou seja, eleição do Arthur Lira, mas no segundo momento vai ser a indicação para o conselheiro do Ministério Público. No terceiro momento vai ser a indicação para o conselheiro do Tribunal de Contas. No quarto momento vai ser a indicação que o Centrão vai querer fazer para o projeto A ou B que eles insistem em colocar na pauta. Eu pergunto, para o governo Lula e para as próprias articulações do presidente Lula, é bom ter um Arthur Lira com 500 votos na Câmara dos Deputados, com uma unanimidade, com todos os partidos votando a favor dele? Evidentemente que não, porque um Arthur Lira, dessa forma, ele ganha peso exatamente para depois chantagear o governo. A boca que sorri hoje é a boca que vai morder daqui a pouco, que é a boca do Arthur Lira e daqueles que são o chamado Centrão. Então, respondendo a sua pergunta, o partido vai tomar a sua decisão no dia 17, onde tem um encontro da direção nacional. Não há, da nossa parte, um elemento, uma orientação de oposição à esquerda ao governo Lula, como começou o pessoal lá atrás, quando foi criado, né? Ou seja, o pessoal nasce como partido de oposição programática à esquerda, mas na avaliação de que, nesse momento, os fascistas estão na rua, a extrema-direita está organizada, e a nossa prioridade tem que ser enfrentar essa extrema-direita, enfrentar os neoliberais e denunciar as chantagens permanentes do Centrão. O que o partido está tomando como definição é não ocupar cargos no governo federal. Mas não existe nessa definição do PSOL como oposição, porque a gente considera que é fundamental o governo de Lula ter uma popularidade maior do que aquela que conquistou nas eleições. Por quê? Porque hoje a alternativa que existe a essa boa popularidade do Lula, infelizmente, ainda é uma extrema-direita que a gente tem que enfrentar e derrotar. Não ocupar cargos no governo federal nesse momento mais ajuda a futura administração do que atrapalha. Essa é a nossa avaliação. Vou passar a bola para você, lembrando, como o deputado falou agora do Lira, que, enfim, hoje também começa o julgamento no STF, né, do orçamento secreto, se é constitucional ou não. Lembrando isso. Chico, é com você. Bom dia, deputado, mais uma vez. Deputado, o pessoal tem, aqui em São Paulo, não um acordo do papel, mas um acordo, digamos, ali, político, da grande política, em cima da candidatura do Boulos para a prefeitura nas próximas eleições. Acordos como esse, que acontecem em outros estados também, isso pode atrapalhar alguma decisão do partido, alguma orientação do partido? Agora, nessa reunião do dia 17, esses acordos políticos, eles estarão na roda de discussão agora nessa próxima reunião da Executiva Nacional? Chico, eu sinceramente não acredito que atrapalhe, e explico por quê. O Boulos já foi para o segundo turno das eleições de São Paulo, é o pré-candidato da esquerda melhor posicionado para se eleger prefeito da capital. O que atrapalharia seria se o pessoal ocupasse cargos no governo e não entregasse aquilo que são compromissos da ocupação de cargos. Então, tem a primeira votação, vota contra. Tem a segunda, vota contra. Tem a terceira, vota contra. Porque o Centrão vai procurar impor a sua pauta de votações. Ter um partido que exerça esse equilíbrio, denunciante daquilo que o Centrão está fazendo, é fundamental. O acordo de apoio à candidatura de Boulos para a Prefeitura de São Paulo, ele seria prejudicado, na minha avaliação, se houvesse uma expectativa de que o pessoal votaria de maneira cotidiana com as deliberações a serem adotadas pelo Centrão e não entregasse isso. Quando você tem uma relação que é franca, evidente, que demonstra quais são os seus limites, os movimentos que você não faz, como, por exemplo, agora do apoio à candidatura de Lira, isso é muito melhor do que você gerar uma falsa expectativa que depois não vai ser cumprida pela bancada, né? E aí eu não estou falando de uma votação ou outra, né? Ou seja, eu
eu já estou aqui há algum tempinho, né? Eu estou partindo agora para o 5º mandato como deputado federal. Eu já fui do PSB, eu já fui um deputado vice-líder, presidente de comissão, eu já fui da base do governo pelo PSB. Os acordos que se formulam para a definição de medidas, eles são semanais. E não tem condições do PSOL assumir o conjunto, o combo dos acordos que representam uma coalizão com forte presença do Centrão. Ou o partido faz isso e deixa uma parcela significativa das bandeiras que nós consideramos que são fundamentais, inclusive para o futuro governo, sem serem tocadas. Porque é uma diferença, seja, se no meu mandato tem forças políticas diversas que o compõem, né? De correntes do próprio PSOL e de outros partidos políticos, como a UP e o PCB, que são forças de esquerda. Se dentro do mandato correntes políticas diferentes começam a fazer um embate público sobre as diferenças que tem no mandato, qual vai ser o meu papel como deputado? Eu vou virar e falar, não dá. Não dá para vocês ficarem brigando publicamente, porque vocês estão aqui compondo o nosso mandato e estão expressando publicamente as divergências que têm em relação ao mandato. Numa coalizão de frente amplíssima, o que vai acontecer? O PSOL vai ser instado, vai ser chamado a não fazer os enfrentamentos com o próprio Centrão, porque vai ter uma reunião semanal onde esses acordos vão ser firmados e a posição do PSOL vai ser, em vários dos temas, minoritária. É muito melhor para o governo Lula que a gente expresse publicamente aquilo que está acontecendo e tenha liberdade política de fazer esses enfrentamentos ao Centrão, o que, pela natureza de uma coalizão de governo, fica impossível. Respondendo a sua pergunta, Chico, para não fugir dela, porque eu sei que me alonguei. O que prejudicaria, na minha avaliação, acordos futuros da candidatura Boulos ou de qualquer outra candidatura seria a geração de uma expectativa falsa de que o PSOL vai entregar acordos políticos firmados com a coalizão de governo representada pelo Centrão. E para fazer o certo, para votar junto com a classe trabalhadora, para defender o governo Lula contra os golpistas, para poder ter a oportunidade de fazer a defesa de agendas que são fundamentais e que estavam no programa da campanha, como revogação da emenda constitucional 95, a gente não precisa de cargo para fazer isso. O pessoal já demonstrou nos momentos mais difíceis, quando muitos estavam abandonando o barco, que a gente foi lá e fez o enfrentamento sem medo de desgaste político. Eu acho que esse é o papel que o partido deve ter nesse momento. Eu ontem participei de uma reunião com um conjunto de trabalhadores que estão lutando por um processo de reestatização da Eletrobras. A minha postura, como representante da luta desses trabalhadores, ela se modifica se eu estou limitado por aquilo que é uma articulação governamental que pode impedir que determinados temas sejam tratados com maior ênfase, né? Isso é natural, isso é da estrutura política de poder. Ser uma representação que possa fazer o tempo inteiro essa fricção positiva de apoio às pautas que o próprio PT muitas vezes vai querer tocar, mas vai ficar limitado pelos partidos do Centrão e da extrema-direita, na nossa avaliação, é um papel que tem que ser cumprido e ele pode e deve ser cumprido com um partido com as características do PSOL. Como vai, Glauber? Obrigado, bom dia. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Tudo jóia. Deixa eu lhe falar uma coisa. E aqui é mais uma dúvida, talvez, de um desconhecimento, até de uma ingenuidade de quem não faz parte do dia a dia ali da política. Eu tenho acompanhado essa questão do PSOL e tenho acompanhado nos últimos dias também esse ataque, até vindo da esquerda, né, ao PSOL, dizendo que é um absurdo o que o PSOL está fazendo e etc. E eu tenho uma visão talvez mais alinhada até com esse movimento, que é o movimento que você está propondo, né? Porque aqui, na minha ingenuidade, eu penso o seguinte, poxa, a gente foi tão contra, ao longo desses anos, o Arthur Lira, eu sempre chamei aqui o Arthur Lira, falei, um cara que apoia essas políticas
fascistas, é o cara que, enfim, sentou em cima de 150 impeachments do Bolsonaro. Usei todos os piores adjetivos aqui para qualificar o Arthur Lira. Eu lutei para caramba aqui contra a privatização da Eletrobras, lutamos contra a privatização dos Correios e da Petrobras, que esse governo tentou fazer. A gente foi contra, enfim, o Ciro Nogueira. E aí, de repente, né, você se vê numa situação onde, depois da eleição do Lula, teve um dia que eu fiz críticas aqui ao Arthur Lira, veio um monte de gente falando, não pode criticar agora, pô, agora tem que todo mundo estar junto. Aí eu fiz críticas ali ao Pércio Arida, junto com... sendo cotado para o Ministério da Economia. Eu falei, não, Eduardo, você pode criticar, agora está todo mundo junto. E eu, enfim, eu não aceito jogar fora esses 4 anos no lixo, simplesmente por conta de que a gente tem que ter uma... Não, agora a gente tem que ter governabilidade. Eu entendo, as pessoas estão com muito medo do bolsonarismo voltar, as pessoas estão muito traumatizadas por conta desses 4 anos, e as pessoas não querem ter a menor chance desse governo não seguir adiante, entendeu? Com o apoio que precisa ter. Então, eu entendo as pessoas, esse trauma que as pessoas estão tendo. Eu acho que, na minha posição, talvez seja mais fácil tomar essa decisão. Eu vou continuar sendo crítico, mas eu sou um analista, eu sou um comentarista aqui. Você é um político, você está ali na política. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Vamos supor que o PSOL aderisse ao bloco ali do PT. Quem é que vai, né, denunciar? Quem vai ser o profeta, como diz o Leonardo Boff, que denuncia o Arthur Lira, que vai correr atrás do Arthur Lira pagar por todos os absurdos que ele cometeu nos últimos anos, que vai tentar reverter a privatização da Eletrobras, que vai conseguir, né, ser ali um crítico às políticas alinhadas ao mercado, que eu não tenho dúvida que a política econômica desse governo vai ser mais alinhada ao mercado. Foi uma frente ampla muito grande, não tem como ser diferente. Quem é que vai ser crítico ali dentro se não tiver um partido independente? Eu não vou chamar de oposição, não, tá? Com essa independência. Quem vai ser? Tem espaço? Aí é a pergunta de quem não entende isso como alguém que está há 5 mandatos. Tem espaço, se vocês formarem um bloco, para poder ser crítico publicamente ou não? A gente vai ter que ficar criticando, falando ao vento aqui, porque nenhum político vai poder estar do nosso lado aqui, reverberando, né, essa crítica nossa. Está no mudo, está no mudo. A natureza, né, quando você forma uma coalizão de governo ocupando um ministério, essas disputas se estabelecerem exclusivamente de modo interno, ou seja, e não de modo externo. E eu tenho preocupação das pessoas, e ela é justa, ela é legítima. Por quê? Porque Lula precisa ter uma ampliação de popularidade, inclusive, daquele que foi o resultado das urnas. Existe o nosso pleno acordo com isso. Porque não há hoje uma alternativa já constituída que seja a esquerda da coalizão formada por Lula, da Frente Amplíssima, que o governo Lula não dando certo, essa corrente de pensamento vai crescer de maneira imediata. Não, hoje o cenário que está colocado ou seja, o governo Lula não tendo fôlego ou não conseguindo ampliar sua popularidade, que eu tenho a convicção de que tem elementos para que consiga ampliar essa popularidade, eu não só torço por isso, mas quero contribuir para isso. Hoje, se isso não acontecesse, há um fortalecimento da extrema-direita. Então, evidentemente, as pessoas estão corretas, estão com razão de terem preocupação e de terem medo. Agora, esse medo, ele não pode paralisar, ele não pode fazer com que a gente não avalie o conjunto das variáveis. Durante o segundo mandato do governo Dilma, a partir também de uma relação de medo, o que acabou acontecendo? Se imaginou que o governo, numa eleição também que tinha sido muito apertada, tinha que fazer uma movimentação prioritária para conquistar aqueles que não estavam tão firmes. E aí se colocou o Michel Temer na coordenação política do governo e o Joaquim Levy no Ministério da Economia. O que esses caras fizeram foi o contrário.
eles boicotaram toda a possibilidade do governo Dilma, que teve a nossa defesa, inclusive no voto contra o golpe, dele poder recuperar a sua aprovação popular. Aqueles que parecem aliados hoje do Centrão, eles vão tentar, em vários momentos, estar boicotando a articulação do governo de maneira interna. E aí, se você faz parte de uma reunião semanal, porque é desse jeito que funciona, sabe, Eduardo? Semanalmente tem uma reunião do bloco. E nessa reunião do bloco, os partidos afinam uma posição do que vai ser dito publicamente. Nesse bloco, vai estar lá o Podemos, vai estar o Republicanos, provavelmente vai estar o PP, vai estar o PSD, vai estar o conjunto dos partidos do Centrão que vão ter ministério no governo federal. E aí você vai dizer o quê? Você vai dizer nessa reunião que você teve o voto vencido, que você vai sair toda semana criticando a chantagem ou o movimento que foi feito pelos partidos do Centrão de maneira independente. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque se você faz isso, os próprios partidos que compõem aquela base de governo vão trabalhar junto à liderança do governo, no caso o Partido dos Trabalhadores, para te cuspir, para te jogar para fora, para que você ali não permaneça. E aí a crise é de proporções muito maiores. Eu já vi companheiros meus do PSOL dizendo em conversa privada o seguinte: não, mas não dando certo, aí rompe ali na frente e sai depois. Pelo amor de Deus, isso tem um caráter de crise muito maior do que você manter uma postura que seja de apoio às pautas de defesa da classe trabalhadora por parte do governo, mas com a capacidade de fazer a crítica a esses elementos do centrão e da direita neoliberal que vão tentar boicotar o governo por dentro ou só trabalhar pelas suas próprias políticas, né? Ou seja, pelos seus próprios interesses. É muito melhor que a gente tenha e cumpra esse papel. Eu concordo com a preocupação se você colocasse num grau de equivalência o enfrentamento que tem que ser feito aos moderados ou ao governo Lula e à extrema-direita. Porque aí, no momento em que os fascistas estão aglutinados na rua, onde você tem uma turma questionando o resultado das eleições, o pessoal vai votar ou voltar o conjunto das suas baterias para que o adversário principal seja o atual governo ou o futuro governo, o governo Lula, seria um erro crasso, ou seja, o partido não poderia cometer, e aí as pessoas estariam certas de fazer a cobrança, mas não é isso. Ou seja, é na compreensão de que Lula tem que tomar posse, é na compreensão de que esse governo tem que ampliar a sua popularidade, é na compreensão de que o partido tem que votar com firmeza o conjunto das pautas que sejam de defesa dos trabalhadores, de enfrentamento à fome, sem precisar de cargos para fazer isso. E é na compreensão também que o enfrentamento aos neoliberais e ao centrão tem que continuar sendo feito e que isso não é permitido numa coalizão de governo de maneira plena por conta do que é o regime imposto com reuniões semanais onde se tira uma política comum, que o pessoal nessa posição, que não seja da ocupação de cargos, vai fazer muito melhor ao futuro governo do que ao contrário. No primeiro momento, isso pode parecer difícil de ver. Na minha avaliação, é fácil ter essa compreensão, não que o problema seja simples, o problema é complexo, mas é fácil no sentido de já conhecer como é que funcionam as estruturações para definição das políticas que vão ser adotadas pelo futuro governo. Alguém pode dizer o seguinte: não, mas ocupa o cargo e mantém a independência para tratar de todos os temas. Então, desculpe, então aí não é fazer parte formalmente da coalizão de governo, é alguma outra coisa, né? Não dá, ou seja, foge da natureza dessa formação composta por ministérios. Porque, senão, a gente vai criar um problema para o próprio Lula. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para você emendar nessa resposta, super direta, sim, super direta, está todo mundo perguntando. O orçamento secreto vai continuar ou não? Sendo realista aqui, sem a gente, enfim, torcer pelo que não vale a pena torcer porque não tem chance. Você acha que vai continuar ou não?
sendo realista, assim, respondendo a sua pergunta diretamente, e aí eu já emendo com o que eu estava finalizando também. Na comissão mista de orçamento, na semana passada, o pessoal apresentou um destaque para acabar com o orçamento secreto no ano de 2023. Só votou, e aí na comissão, diferente do plenário, onde votam todos os deputados, na comissão são só as representações de partidos. Não representava nessa comissão a companheira Fernanda Melchiona. Só votou a Fernanda Melchiona, naquele momento, e o Elias Vaz, do PSB, um parlamentar sério e que perdeu as eleições. Os outros partidos não votaram. Por quê? Na avaliação política, essa é a minha leitura, que se fizesse esse movimento agora, já esgarçaria as relações com o Centrão e com o Lira, por exemplo, que já tem o acordo de apoiá-lo para a presidência da Câmara. Se a gente faz parte ou fizer parte da coalizão ou do bloco de sustentação ao Lira, como é que o pessoal vai continuar fazendo essa fricção exatamente para acabar com o orçamento secreto? Vai ter que parar de fazer essa discussão, porque vai ser cobrado semanalmente pelos partidos que compõem a base para que não faça esse movimento. E aí, quando eu disse que criaria um problema para o próprio Lula, é porque esses partidos vão começar internamente a cobrar do futuro governo que o PSOL seja expulso, seja retirado do ministério que compõe. É isso. Ou seja, respondendo a tua pergunta, Eduardo, se depender do Centrão e das articulações de governo, onde vai continuar tendo Lira como presidente da Câmara, não vai acabar. Se tiver uma decisão do Supremo hoje que trabalhe por acabar com o orçamento secreto, ótimo. A tendência, na minha avaliação, é ter um acordo onde não acabe com tudo, mas modifique as regras, ou seja, com uma orientação do próprio Supremo nesse sentido. E se não houver uma ampliação da pressão popular para acabar com o orçamento secreto, isso não vai acontecer. E aí você tem o governo federal, o futuro governo Lula, vítima de uma chantagem explícita que mina os recursos que são fundamentais para o governo implementar as suas políticas. Olha, ano passado, a indicação para o orçamento foi de 16 bilhões do orçamento secreto. Para o próximo ano, é de 19 bilhões. Vocês já disseram isso aqui muitas vezes, né? Ou seja, as verbas para o controle de câncer foram cortadas em praticamente 50%. Enquanto isso, Arthur Lira indicou 300 milhões de reais para Alagoas. Isso é um absurdo, isso é um escândalo que a gente não pode tolerar. Desses 300 milhões de reais, 70 ou 80 milhões foi para um aliado dele, prefeito, que o Fantástico lá fez uma reportagem que mostrava que o dinheiro chegava, a empreiteira ia pegar no banco e passava um dinheiro num bequinho da cidade desse prefeito, um município de 70 mil habitantes. É isso que está em jogo. Então, assim, teve uma vez que um companheiro meu, um companheiro de bancada, inclusive, não pedi autorização dele, mas vou falar. O Henrique Vieira, que foi eleito agora deputado federal, pastor Henrique Vieira. Ele falava das boas posições do Papa Francisco com um amigo dele. E aí o amigo dele virou e falou: mas ele não fez isso, não fez aquilo outro. E aí a resposta que ele deu para o amigo dele foi: mas você tem que entender que ele é o Papa. Do ponto de vista governamental, né, determinadas relações que vão ser estabelecidas pelo governo, elas vão ser estabelecidas a partir do caráter e dos limites que se impõem ao governo. Uma outra parte não, são decisões e escolhas políticas. Mas uma parte são limitadas pelo cargo exercido. E é fundamental que tenha um partido político com essa independência e com a capacidade de dizer: o orçamento secreto tem que acabar. O Lula vai achar ruim que o pessoal diga isso publicamente? Claro que não. Porque acabar com o orçamento secreto é a promessa da campanha dele e é garantir recursos no orçamento para ele colocar em prática as políticas que ele assumiu como compromisso no período da campanha eleitoral.
Agora, o Lula vai poder, como presidente da República, numa coalizão que tem vários partidos do Centrão ocupando ministérios, dizer publicamente o pessoal está coberto de razão, pelas características que tem o cargo de presidente da República, ele pode ter dificuldade em fazê-lo. Certo, deputado. A gente agradece demais a sua participação. Foi muito boa a contribuição para esse debate que é tão importante, né? O senhor falou aí de bilhões do orçamento secreto, lembrando que o MEC precisa de 65 milhões apenas para terminar de pagar as contas de 2022. Então, foi muito bom o senhor ter trazido essas informações para a gente. A gente agradece demais. Tenha um ótimo dia e um abraço para o Hugo. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Um abraço. Obrigado. Eu queria só ter a oportunidade de agradecer mais uma vez a oportunidade e pegar esse restante da sua fala para dizer que a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse final de ano, está com as suas atividades sendo paralisadas. Várias turmas que eram presenciais não podem mais se reunir presencialmente. Isso não está podendo acontecer, por quê? Exatamente pelos cortes operados pelo governo federal. Aí eu pergunto, encaixando com o seu comentário final e já agradecendo. É justo que os caras tenham indicado 7 bilhões já do orçamento secreto, que tenha mais uma leva para esse final de ano, enquanto a UFRJ não pode terminar as suas atividades e está fechando a porta de várias das suas unidades e cursos, isso é um absurdo que nós não podemos aceitar. Toda a solidariedade, a movimentação que está sendo feita por estudantes, professores da UFRJ no Rio de Janeiro, e reverter esses cortes que estão sendo operados na educação pública é fundamental. Para isso, tem que acabar com o teto de gastos e tem que acabar com o orçamento secreto. Um abraço grande para vocês. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada, deputado. Bom dia. Chico, continua com a gente, tá? Você fica por aí. Estou aqui, estou na área. Fica por aí, porque a gente vai chamar... William De Luca!